Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí, não? Tudo bem, Devidamente tudo ótimo. energizados ao som de Van Halen, ninguém arriscou qual que era o som lá, hein? You Really Got Me. Esse som aí deve ter uns 30 anos. É duro ser velho, né? Fazer o quê? Bom, pessoal, vamos lá que a gente tem só uma hora, né? O Google Meet não permite que a gente fique mais que uma hora reunidos e a gente tem bastante coisa para ver. Antes eu só queria agradecer a todo mundo que está aqui. Essa aqui é a quarta aula da turma de julho, né? Então eu vou fazer uma pequena revisão, né? Mas quem não assistiu às outras aulas, não se preocupe, porque você pode assistir todo as aulas anteriores no meu canal Monstro dos Dados, né? Que chama Data Monster, que é esse canal que está aqui. Eu vou colocar o link. Tem bastante coisa, né? Como fazer em Python, resolução de exercícios, aulas semanais. Tem em português, tem em inglês. Não tem desculpa para não aprender Python, né? Então tá aqui o canal do YouTube. Tem também tem as aulas semanais, né? Estão aqui, ó. Essa aqui foi a turma de junho. Aí tem essa aqui a turma de julho, né? Estamos dando aula 4 hoje. Depois eu vou deixar gravadinha lá para vocês. E como tem bastante gente nos grupos lá, e o pessoal reclamou um pouco do horário, né? Que eu realmente eu não vou poder. Geralmente eu dou essa aula às 8 da noite, mas eu realmente não vou poder hoje. Então eu tive que antecipar um pouquinho, né? Mas a semana que vem eu vou Ah, fazer um mega intensivão aí, né? Então quem quiser pegar os 4 dias na sequência aí, a semana que vem eu vou fazer de segunda a quinta, né? Fazer uma turma relâmpago aí pra gente realmente poder passar rápido aí pelo conteúdo e conseguir em 4 dias varrer esse conteúdo todo aí, né? Então também tá aqui meu perfil do Instagram, né? Quem quiser me seguir aí, quem já não me seguir, também posto bastante conteúdo relacionado a Python, relacionado à ciência de dados, bastante quiz, testes para você poder botar os seus conhecimentos à prova. Enfim, bastante coisa aí para tudo de graça, né? Meu perfil do LinkedIn, acho que a maioria que está aqui me conheceu através do LinkedIn. Então, esses são os canais aí para me encontrar é, aí nas redes sociais, né? Então vamos lá, pessoal, vamos lá porque a gente não tem tempo a perder, né? Esse aqui, eu só peço, só deixa eu ver, só quero que me confirmem se vocês estão vendo uma tela do Google Colab escrito aulas semanais de a tela da Python. apresentação. Tá tudo certo? Aulas semanais de Python, é isso? Isso. Então beleza. Aqui está ok. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos falar de Python, né? Então, como eu falei, hoje é a quarta aula, né? Então já teve outras três. Eu sei para quem tá chegando agora pode ficar um pouco perdido, mas eu vou tentar fazer um resumo rápido para você não ficar muito perdido e depois você assiste lá no canal do YouTube que tem tudo gravado, né? Então essa plataforma que vocês estão vendo aqui chama Google Colab, que é uma ferramenta que o Google disponibiliza para todo mundo que tem um Gmail, pode usar gratuitamente, onde você programa Python na nuvem. Ou seja, você não precisa baixar nada, você não precisa instalar nada, não precisa configurar nada. Você só entra no Google e coloca Google Colab. Aí você vai ter acesso a uma plataforma como essa daqui. Na nossa aula de hoje, eu recomendo que vocês não abram, né? A não ser a mulherada. A mulherada tem coordenação motora para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Homem não tem. Então, eu recomendo que vocês assistam a aula, como ela vai ficar gravada, vocês podem depois, com calma, pode abrir uma janela, né, no YouTube, depois vocês abrem a janela do Google Colab para vocês irem fazendo os exercícios tal, sem dificuldade alguma, tá? Então essa é a dinâmica da aula. Eu prefiro já vir com o código tudo pronto para a gente realmente poder ganhar tempo e passar mais conteúdo. Então esse aqui é o famosíssimo Google Colab. Então, como eu mostrei para vocês, né, como eu falei para vocês aí, já teve a aula um. Na aula um eu falei bastante sobre Python, para que serve, né, falei do Colab, a gente entrou, fiz todo o caminho, expliquei os principais botões que tem aqui,
né? Fizemos aí o primeiro código, tá? Um negócio bem básico mesmo, né? E aí essa foi a aula 1. Na aula 2 a gente começou a falar sobre números, variáveis, né? Então eu fui rodando aqui alguns códigos, né? Fizemos o famoso 1 mais 1, né? Que acho que é o código mais básico que se pode fazer em Python, né? A primeira vez que você rodar a célula, percebe aqui no inicializando que o Google está encontrando uma máquina virtual aí para a gente poder utilizar. A partir do momento que ele deu o verdinho aqui na esquerda, significa que a gente já vai poder rodar e tudo vai passar muito rápido, né? Então o que foi a moral da história da aula número 2? A moral da história é que a gente tem bastante conceito matemático aqui e que o Python ele vai respeitar, né? Só você tomar cuidado aqui com esse negócio de fazer operação matemática, cuidado com o que está entre parênteses vem primeiro, se você não coloca o que está entre parênteses ele vai fazer primeiro a multiplicação, igual você aprendeu lá na aula da professora Gertrudes da 7ª série, né? Então só tomar cuidado porque obviamente o Python vai respeitar aquilo que a gente aprendeu na matemática, né? Ele não vai fazer nada diferente disso, né? Então eu comecei a falar sobre variáveis, né? O que são as variáveis? Variáveis são palavras que a gente escreve, que a gente coloca para atribuir valor, né? Então botei o 1000 dentro de parcela, botei o 200 em cima de juros, criei uma terceira variável chamada preço total, que nada mais é do que a soma de parcela mais juros, e mandei imprimir aqui preço total, né? Então 1000 mais 200, preço total dá 1.200, né? Então esse é um conceito interessante, né? Eu poderia ter feito também, em vez de ter dado o valor do juro direto, eu podia dar o percentual, né? Aí só muda um pouquinho o jeito de fazer a conta, aí eu vou ter que multiplicar os juros pela parcela, né? Mas também não tem nada de muito excepcional. Aqui em vez então, né? Então 1000 mais 0,1 vezes 1000, então dá o famoso 1100. Né? Tô falando rápido, pessoal, porque eu estou fazendo só uma revisão, né? Que isso aqui foi assunto das aulas anteriores, né? Então as strings, né? O que são strings? Né? Quando a gente coloca entre aspas, tudo que tiver dentro de aspas simples ou aspas duplas, dá no mesmo em Python, tudo que tiver aqui dentro a gente chama de string, que é esse conjunto de caracteres aqui, que pode ter letra, pode ter vírgula, pode ter número, pode ter o que você quiser aqui dentro, você pode colocar nas strings, né? Então a gente concatenou string, a gente fez operações mil e uma com string, fizemos conta com string, olha que coisa engraçada que Python permite, né? Ele deixa você somar, né, as sílabas aqui, né? Então pá mais rá mais o lelepípedo, né? O lele, como vem duas vezes, eu posso multiplicar duas vezes o lê para ele falar lele, pípedo, ele concatenou tudo isso daqui. Então Python é uma linguagem muito versátil, né? Você pode fazer realmente muita coisa com Python e é por isso que Python faz tanto sucesso, né? Porque é uma linguagem simples, fácil de aprender e cheio de truques e macetes para você poder ganhar tempo e trabalhar rapidamente, né? Então coloquei aqui dentro de uma variável uma string, né? Então eu podia ter colocado número, como vocês viram lá em parcela, em juros, mas dentro de uma variável eu também consigo colocar texto, né? Eu consigo colocar string, também consigo concatenar, que é a soma, né? Vamos chamar de soma. Hoje está permitido a gente chamar de soma, mas na verdade é concatenação, né? Quando eu quero pegar um elemento, por exemplo aqui, né? Deixa eu fazer essa concatenação aqui, eu chamei a primeira variável de William e concatenei com o meu sobrenome, ele juntou tudo isso aqui, sem espaço nem nada, porque não tem nenhum espaço entre essa string e essa. Se eu vier aqui e colocar um espacinho nesse mas aqui, na hora que eu mandar rodar, obviamente ele deixa esse espaço. E se eu quiser, por exemplo, selecionar o W, né, do meu nome, a primeira letra, eu venho aqui, chamo a variável e coloco entre colchetes e faço o que a gente chama de indexação. A primeira posição em Python, né, de uma sequência de caracteres, né, isso aqui é uma sequência de caracteres, começa com um 0, não começa com 1. Então se eu quiser pegar a letra W, eu venho aqui e coloco o 0 dentro. Se eu colocar 1, em vez de aparecer o W, o que vocês acham que vai vir? Vai vir o I. Por quê? Porque a indexação, ou seja, a referência que o Python usa para contar dentro de uma string, dentro de uma lista, dentro do que for, é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito, né? Eu passei por várias
strings, né? E fiz esse desenho aqui. Na verdade isso aqui não é código, né? Isso aqui é só um desenho para facilitar o nosso entendimento, né? De que uma palavra de 7 letras como o meu nome, que quando eu for indexar em Python, quando eu quiser o W eu vou indexar com 0, quando eu quiser o I eu vou indexar com 1 e assim por diante. Se você não está entendendo nada, fica tranquilo, tá tudo explicadinho lá, tá lá no YouTube, eu coloquei aí no chat o link para o canal do YouTube, onde tem a aula 1, a aula 2, a aula 3, que foi na semana passada, que eu tentei fazer uma experiência aí pelo LinkedIn, não foi muito feliz, né? O pessoal não conseguiu encontrar direito, e aí eu voltei aqui para o bom e velho Google Meet, né? Onde eu falei sobre listas, né, que são essas estruturas entre colchetes. Eu criei uma lista vazia, aí depois eu vim e criei uma lista com valores dentro, que eu chamei de minhas notas, né, um cara bem CDF aqui, e eu joguei para dentro dessa variável chamada minhas notas uma lista dentro. E aí do mesmo jeito como eu vi lá em cima com as strings, quando eu quero pegar o primeiro item de uma lista, eu pego a variável e entre colchetes eu dou a posição 0, né? Porque a indexação em Python começa por 0. Se eu vier aqui e colocar 1, obviamente ele vai pegar o segundo item. Isso gera um pouquinho de confusão no começo, mas rapidamente você se acostuma com isso. Você vai perceber que é só uma questão de você pensar do jeito como o Python ele trabalha, né? Então eu posso pegar uma lista que está aqui dentro dessa variável e concatenar, né? Hoje eu deixo falar somar, né? Somar não é um termo muito correto, mas eu posso dizer para vocês que eu consigo somar, né? Então eu peguei aquela lista que estava aqui em cima, né? Que eu atribuí a essa variável chamada minhas notas, e eu simplesmente concatenei com essa outra lista que está aqui, e aí eu fiz essa listona aqui, né? E aí com essa listona eu posso fazer muita coisa, né? Você imagina que você é um programador e de repente lá no site que você está cuidando ou na empresa, você quer pegar, por exemplo, a identidade de todos os funcionários, você quer saber o CPF, você vai usar uma estrutura como essa de lista para poder botar valor dentro, né? Então você percebe que a nossa lista ela tem aqui bastante coisa dentro, mas uma lista pode ter 100 itens, 1000, 1 milhão, 10 milhões, depende do tamanho da base de dados. Imagina que você é um programador Python lá do Banco Itaú, imagina quantos clientes o Banco Itaú deve ter, né? Deve ter mais de 10 milhões, 20 milhões, não sei ao certo, mas você pode puxar todos esses clientes, você pode puxar por meio de uma lista como essa daqui, né? Então aí eu quis mostrar também que eu posso colocar strings dentro de uma lista, né? Coloquei aqui os derivados do leite e tal. Eu sei que presunto não é, mas aí quem assistiu a aula vai lembrar por que tem presunto aqui dentro. Eu fiz os derivados do milho, eu joguei tudo aqui dentro e foi assim que eu falei de listas e de tuplas, que na verdade é uma estrutura muito parecida, né? Só que em vez de estar entre colchetes, eu sempre abro entre parênteses, né? Então a diferença entre uma lista e uma tupla, a primeira coisa que tem de diferente é que ela fica entre parênteses, não entre colchetes, e eu atribuí as mesmas notas, eu fiz tudo o que eu fiz para as listas, eu fiz para as tuplas, só que com as tuplas tem uma pequena diferença, né? Eu não consigo alterar uma tupla, né? Então uma lista eu posso pegar um item lá dentro, eu posso tirar, eu posso multiplicar por 10, eu posso fazer o que eu quiser. Na tupla eu realmente não posso fazer isso daí. Se eu quiser mexer dentro da tupla, eu vou ter problemas. Aí você vai falar assim para mim, mas então por que tem tupla e por que tem lista? Você imagina que você está manuseando os dados de uma empresa e você, por exemplo, pegou o CPF de todo mundo, né? Então você não pode, por hipótese nenhuma, apagar um número, deletar alguma coisa lá sem querer e misturar o CPF dos clientes ou o CPF dos funcionários da empresa. Então você não vai poder usar uma lista, porque a lista é mutável, ou seja, se eu fizer alguma lambança e sair deletando coisa da lista, ela aceita. A tupla não aceita, vai dar pau no Python e na verdade ele vai travar para que você realmente não tenha nenhum problema com perda de dados, né? De novo, pessoal, se você não estiver entendendo nada do que eu estou falando, fica tranquilo. Vai lá para o canal do YouTube depois da aula, tem lá as aulas todas explicando passo a passo, item a item, para a gente poder realmente entrar aqui no tema da aula 4, que é a aula de hoje, né? Que é a última aula dessa turma. Lembrando que na semana que vem eu vou estar fazendo um intensivão, mas provavelmente eu vou fazer esse intensivão pelo YouTube,
né? Eu vou fazer para poder não ficar restrito aí a essa plataforma, porque eu sei que nem todo mundo gosta de vir assistir aqui no Google Meet, não é todo mundo que tem essa facilidade. Então eu vou fazer pelo YouTube, que eu acho que é mais fácil, né? E aí o que é o dicionário, né, pessoal? O dicionário é mais uma estrutura de dados de Python bastante poderosa, bastante útil, e você, como futuro programador em Python, vai adorar conhecer os famosos dicionários, né? Então, para que serve um dicionário em Python? Então, você imagina que eu sou o cliente, eu sou o funcionário, enfim, eu sou alguém que você está querendo associar o meu nome ao meu CPF. Então, lá na lista e na tupla, a gente coloca os valores de maneira ordenada e individual, né? No dicionário, eu sempre coloco os valores de forma dupla, ou seja, eu uso um parzinho chamado chave e valor. Ou seja, eu vou estar sempre associando o que está aqui na esquerda com o que tiver aqui na direita. Então isso aqui também é uma coisa muito poderosa. Por exemplo, né, eu trabalhei numa empresa que tinha mais de 20 mil funcionários. E aí essa empresa, na verdade ela tinha 15, aí ela comprou outra que tinha mais 5 mil. Quando esses funcionários chegaram, esses funcionários novos, precisou trocar o e-mail de todo mundo. Aí você imagina pegar o e-mail de 5 mil pessoas e ir na mão lá e ficar trocando, né? Ah, o fulano... depois da arroba, ponto não sei o que, ponto com, ponto br. A empresa, ela manteve o mesmo e-mail, ela só tirou o ponto br, ela deixou o nome de todo mundo igual, só que ponto com. Então o que quem fez lá, fez muito rápido, né? Criou uma estrutura de dicionários, onde ela pegava o nome do funcionário, e em vez de colocar o CPF aqui, colocava o e-mail antigo e fazia um outro dicionário com o novo e-mail. Então, com meia dúzia de comandos em Python, se resolveu esse problema em questão de minutos. Algo que, se tivesse que ser feito na mão, uma equipe aí de umas 10 pessoas podia demorar pelo menos 1 mês, 2 meses para resolver um problema desse. E é para isso que serve a inteligência artificial, é para isso que serve programação, é para isso que a gente aprende essas ferramentas. Para a gente ganhar tempo, para a gente poder fazer aquilo que demoraria 1 ano para fazer e fazer em 10 minutos, fazer em 5 minutos. Aquilo que seria humanamente impossível calcular, somar, jogar de um lado para o outro, alterar, a gente com comandos simples, né, numa linguagem igual ao Python, a gente realmente consegue fazer de uma velocidade muito rápida, né? Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável e percebe que o dicionário ele tem uma estrutura de chaves. Então se a lista é uma estrutura com colchetes, se a tupla é uma estrutura entre parênteses, o dicionário é uma estrutura que vai estar entre chaves. E ele vai ter esses 2 pontos aqui no meio para separar a chave do valor. Aí eu mandei ele imprimir aqui embaixo, né? Eu simplesmente escrevi o nome da variável e você percebe que aqui na saída, né, essa parte aqui de baixo tem essa portinha, a ideia é bem essa, né, que é a saída do programa. Então dentro dessa variável CPF ele imprimiu a minha chave e o meu valor. Bom, continuando, os dicionários são mutáveis, como a lista, né? Então, por exemplo, essa variável tem um item só, né? Esse item, isso aqui é um item só, né? Uma chave e valor, mas é um item só. Agora, se eu quiser vir aqui e acrescentar um valor, olha o que vai acontecer. Eu coloquei o Chico aqui, né? Eu coloquei uma chave aqui, né? E acrescentei um valor, né? Então essa é a maneira de eu colocar itens para dentro do meu dicionário chamado CPF. Então ele manteve o primeiro item lá que a gente colocou quando eu criei a variável, quando eu criei o dicionário, e dessa forma aqui, né, colocando entre parênteses, eu colocando a chave, colocando um sinal de igual e colocando o valor, ele criou um segundo item dentro do dicionário. Para quê? Para que agora eu possa armazenar isso daí. Como eu falei para vocês, né, se a empresa tiver 10 mil, ou 10 mil, ou 50 mil funcionários, isso daí a inteligência artificial vai fazer com uma razoável facilidade. Por quê? Porque é muito simples, como vocês estão vendo, acrescentar um valor nesse dicionário, né? Então, do mesmo jeito como é fácil acrescentar um valor num dicionário, também é fácil retirar o item do dicionário, né? Como que eu faço isso?
Olha, eu venho aqui, coloco a palavra, você vê que está até escrito em rosinha, é uma palavra reservada, é uma função do Python que chama del, de delete. E eu venho aqui, delete CPF e dou só a chave, eu não preciso colocar a chave e o valor. Eu coloco só a chave que o Python entendeu. Quando eu chamo a variável de novo, está aqui. Ele apagou todas as informações referentes ao Chico e deixou as referentes ao William. Então, do mesmo jeito que eu incluí, eu excluí a informação. William, posso fazer uma pergunta? Claro, deve. O dicionário funciona como um banco de dados, certo? Pelo que eu estou entendendo aí, é uma tabela de banco de dados, só que dentro do Python, é isso? Ele armazena valores, né? Eu acho que chamar de um banco de dados eu acho um pouco forte demais, mas ele vai fazer essa armazenagem. Por exemplo, ele vai receber as informações. Então você imagina que você tem um banco de dados igual ao SQL, né? Que é como você puxa dados de um servidor. Aí uma das maneiras de você receber valores é através do dicionário. Então essa variável pode armazenar esse banco de dados provisoriamente. E aí você vai tratar essas informações, mas ele armazena enquanto está rodando ali, né? Ele não é um banco de dados que guarda a informação, que vai ficar com ela para sempre, né? Mas ele faz essa armazenagem aí que você está falando. Então, eu, em teoria, faria uma pré-armazenagem de alguma coisa para fazer um tratamento e depois eu mandaria isso para o banco. Exatamente. Por exemplo, no exemplo que eu dei, né? A empresa tinha que mudar todos os e-mails de .com.br para .com. Então alguém ia precisar pegar todos os e-mails de dentro do servidor, pegar, né, associar o William ao e-mail dele e mais os outros 20 mil funcionários. E aí ele ia ter que fazer, né, de uma maneira que a gente não vai ver hoje, mas que a gente dá para fazer em Python. Eu vou lá e arranco o .br, né? E aí eu armazeno provisoriamente e devolvo para o SQL para ele ir lá no banco, porque o SQL que vai assim, mexer no banco de dados, né? Então ele vai lá e vai alterar todos os valores, entende? Entendi. Então, por exemplo, quem usa muito esse tipo de estrutura de dicionário é o JavaScript, né? Que é uma linguagem aí de internet bastante usada, principalmente na confecção de soluções web. Então a comunicação entre o Python e o JavaScript é basicamente por esse tipo de formato aqui. Então, por exemplo, quando você entra num site, aí você coloca lá, coloca seu usuário e sua senha. Então, quando o JavaScript vai pegar essa informação, ele salva numa estrutura dessa. E se esse programa tiver uma conexão com o Python, ele vai jogar um dicionário desse aqui. Então o Python consegue pegar essa informação. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura que conversa com o JavaScript na mesma linguagem dele, né? Então tem muitas aplicações, esse é só um exemplo. Mas quando você entra num site e você coloca seu usuário, você coloca a senha errada, o que ele está fazendo? Ele está salvando o seu nome, né, o seu usuário aqui dentro da chave, e está pegando a sua senha, está indo lá no banco de dados e conferindo. O cara falou que a senha dele é 123456789-00. Aí o SQL, o banco de dados, fala, correto, aprovado. Aí devolve a informação, você consegue entrar. Lógico, isso numa velocidade da luz, né? Agora, se a sua informação estiver errada, ele vai devolver, né? O programinha do JavaScript vai estar lá e vai dizer assim, não, essa informação não bate. Ok? Então vamos lá, vamos colocar mais o CPF aqui do nosso amigo Mané. Então, de novo, né, eu escrevi o nome da variável, abri e fechei colchetes, coloquei aqui a informação da chave que eu quero, mais a informação do valor, né? Nunca pode esquecer de colocar a informação do valor. E essa minha variável, de novo, agora tem um item a mais. Eu coloquei o Chico, tirei o Chico, agora eu coloquei o Mané e o Mané está aqui dentro. Mas, por exemplo, se eu vier aqui e chamar a chave, quem será que ele retorna? O valor. Então, olha só que interessante, né? Então, por exemplo, quando eu quiser pesquisar alguma coisa num banco de dados ou em alguma outra plataforma, algum outro sistema, por exemplo, eu quero saber o seguinte, qual será que é o CPF do William? Qual que é o RG? Qual que é o endereço? Qual que é o usuário dele? Qual que é o e-mail que ele cadastrou? Qual que é a senha? Quais são as informações? Para eu não precisar procurar de uma maneira muito desorganizada, o Python inventou essa maneira de eu procurar através do dicionário. Eu venho aqui e coloco a chave. Então eu venho e coloco a chave é o nome. Aí o que ele retorna? Ele retorna o valor. Então se ele tiver que conversar com um banco de dados, com outro tipo de programa,
E você quer saber assim, pô, imagina, você tem 20 mil nomes lá, não dá para procurar um por um. Então você vai querer pegar aquela informação, né? O William Mas, eu quero saber qual que é o registro dele. Eu entro e com um comando simples como esse que vocês estão vendo aqui na tela, eu rapidamente recebo, né, o valor de volta daquilo que eu tiver programando. Aí você vai falar assim, ah, gostei, quer dizer então que se eu chamar o valor, ele me retorna a chave? Não. Não, aí você fala, mas por que não? Porque quem criou o Python não quis fazer dessa forma, né? Então, se eu chamo a chave, ele me retorna o valor, mas se eu chamo o valor, ele não me chama a chave, né? Aí você vai falar assim, ah, mas, poxa, mas então quer dizer então que não dá para eu, pelo valor, chegar na chave? Dá, sempre dá. Essa é uma frase que eu falo, em Python não existe não dá, existe eu não sei e vou descobrir como é que é, mas sempre dá. Sempre dá, né? Só não é a mesma sintaxe, né? Quer dizer, só não é o mesmo jeito de fazer, mas é possível. Mas vamos lá que a gente vai chegar lá. Aqui, ó, eu posso criar uma lista a partir das chaves de um dicionário, né? Então, se eu colocar o mouse aqui em cima do CPF, né? O Python está me avisando aqui, ó, que CPF é um dicionário, né? É um dict dictionary, né? Em inglês, né? Python é em inglês, Python não é em português. Ele está mostrando que é um dicionário de 2 itens, está dizendo quem está lá dentro, né? O William e o Mané com os seus CPFs, e ele está dizendo que a variável é um dicionário. E isso é uma coisa muito legal de Python, porque praticamente todas as outras linguagens de programação, quando você quer dizer que uma variável é um int, é um float, é uma string, você tem que dizer para o programa que é, ó, estou criando uma variável inteira, estou criando uma variável dicionário. O Python é tão legal, é tão rápido, é tão bem feito, que dependendo do que você colocar dentro, ele já entende que aquilo é um int, é um string, é uma variável, é um dicionário. Então eu não precisei dizer para o Python, quando eu criei o CPF, a variável CPF, que se tratava de um dicionário. Pela configuração de estar entre chaves e ter chave e valor, ele, inteligente que é, já sabe que é um dicionário. Então, se eu quiser transformar um dicionário numa lista, o que eu faço? Eu uso o comando list. Abro e fecho parênteses e daqui dentro coloco a minha variável que eu sei que é um dicionário. E aí lembra que eu falei para vocês que a lista vai estar sempre entre colchetes? Aí você fala assim, nossa, que legal, mas ele não pegou o dicionário inteiro, né? Ele pegou só a chave. Então percebe que o Python trata o dicionário de um jeito todo especial, né? Ele não fica sempre pegando chave, valor, chave, valor, chave, valor. Ele trata a chave com uma importância sempre muito grande. E aí eu posso pesquisar a chave dentro, né? O item dentro dessa lista. Por exemplo, então eu estou perguntando, o William está dentro de CPF? Ele retorna true. Então imagina, né? Ah, William, mas é fácil, eu estou vendo que seu nome está aqui, por que eu vou perguntar para o Python? Tudo bem, gente, aqui tem uma lista de 2 pessoas, mas e se fosse 20 mil? E se fosse 500 mil? E se fosse 1 milhão? Eu ia ter que ficar procurando o que na unha, filtrando no Excel, usando, né? Um monte de comando de banco de dados para encontrar, sendo que em Python é tão simples. Eu simplesmente procuro a chave e ele me retorna como true ou não. Agora vamos ver se ele vai achar o valor também. Olha lá, ele procurou o valor. E ele não achou. Aí você fala assim, mas William, mas esse valor existe aqui, né? Vamos voltar lá em cima, ó. Né? Olha o valor aqui, ó. Mas como o Python só procura por chave, quando eu coloquei o valor aqui, ele entendeu que isso aqui seria uma chave. E aí ele procura isso como sendo uma chave. Por isso que ele retorna false. Porque ele procura por chave, ele não procura por valor. Porque essa que é a força do dicionário, essa que é a característica. Eu vou usar sempre pares, chave e valor. Então não adianta eu querer tratar o dicionário como eu trato uma tupla, como eu trato uma lista, porque não é assim que funciona, porque cada estrutura de dados tem a sua peculiaridade e o seu uso, né? Então vamos lá, quer dizer então que é impossível verificar os valores de um dicionário? Em Python nada é impossível. A única diferença é que em vez de usar esse código aqui, ó, que só serve para procurar chave dentro de uma lista, se eu usar a variável .values, que é valor, né? Lembra, dicionário é um par, chave, valor.
Então, se eu colocar a variável .values, né, entre parênteses para mostrar que é uma função, aí sim ele vai procurar o valor que tiver aqui dentro dos valores. E aí ele dá true, por quê? Porque realmente existe esse valor. Então por isso que eu digo, em Python nada é impossível. Em Python absolutamente tudo é possível. Gente, se você chegou aqui, se você caiu de paraquedas aqui, você não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando. Fala, meu, esse cara está falando grego para mim. É porque essa daqui já é a quarta aula, né, das quatro, são 4 aulas esse curso de básico do básico de Python, né? Então hoje você chegou na quarta aula. Mas na semana que vem eu vou fazer um intensivão de segunda a quinta, às 8 da noite, todos os dias, da aula 1 a 4. Segunda, terça, quarta e quinta na sequência, vou fazer pelo YouTube e aí você vai pegar do comecinho, aí você vai entender melhor o que significa tudo isso daqui, né? Talvez não esteja fazendo muito sentido, porque é mais ou menos como você entrar numa aula de cálculo, né? Entrar numa aula de estatística, você perdeu as primeiras aulas, você entrou lá no meio da aula e o professor já falando de, não sei o que, de média, desvio padrão, e você fala, meu, do que esse cara tá falando? Mas é que você perdeu um pouquinho dos conceitos, né? E aí vamos lá, então vamos ver se aquilo que eu fiz com lista eu consigo fazer com dicionário. Eu criei uma segunda variável chamada CPF2. E aí eu coloquei aqui a chave igual Alberto e o valor, aqui eu coloquei um CPF e eu estou tentando simplesmente concatenar ou somar um dicionário no outro. Mas infelizmente o Python não aceita que eu some, né, que eu concatene dicionários. Aí de novo você vai falar assim, tá vendo, Mas? Então você falou que tudo era possível em Python, mas você concatenar dicionários não é possível. Então, e aí eu repito a minha frase, para Python não há impossíveis. Você só precisa descobrir qual que é o comando, como que você faz aquilo lá. Para isso a gente usa a função update. Ou seja, eu vou pegar um dicionário existente, eu vou dar update, que em inglês significa atualizar, e eu vou jogar aqui dentro o dicionário que eu quero que ele jogue dentro de CPF. Então eu quero pegar CPF2 e jogar dentro de CPF. E aí vamos ver o que vai acontecer. Mágica. Ele pegou o Alberto, né, que estava só dentro de CPF2 e jogou para dentro do dicionário CPF1. Aí você fala assim, nossa, mas para que serve isso? De novo, lembra do caso da empresa que eu passei. Alguém precisou colocar num dicionário todas as informações dos funcionários e o e-mail antigo. E aí ele teve que criar um outro dicionário com o e-mail novo. E aí ele foi fazendo esse update, na medida que ele ia trocando os e-mails, ele ia tendo que atualizar. Então o William, que era o william@blá.com.br, ele teria que virar o william@blá.com. Então essa foi a jogada que o programador lá de Python fez. Ele simplesmente criou 2 dicionários, ele foi atualizando, jogando a informação de um para o outro e conseguiu fazer a atividade que demoraria 1 ano em 5 minutos com uma ferramenta poderosa como Python. O que é o método keys, né? Então, do mesmo jeito como eu peguei lá em cima, se eu quiser só as chaves, eu faço um comando, se eu quiser só os valores, eu crio outro, né? Então, lembra que Python está em inglês. Então, como que é chave em inglês? Keys. Então, se eu colocar a variável, né, o dicionário .keys entre parênteses, ele me retorna todos os valores. Ou seja, eu conseguiria pegar todos os funcionários, todos os itens do meu estoque, todos os usuários do meu site, tudo que eu quiser eu consigo pegar só os valores. Não, mas eu quero pegar só as chaves, agora eu quero pegar só os valores. Então em vez de pegar o nome do funcionário, eu quero pegar o e-mail de todo mundo, eu quero pegar o endereço de todo mundo. Eu quero pegar, imagina que a empresa cresceu muito, e aí ela tinha o número do funcionário, ele era de 0 a 9.999. Imagina que a empresa tinha lá, e aí os funcionários eles eram 1, 2, 3, 4, 1.225, 3.420. Aí um dia a empresa comprou outra, e aí passou a ter mais de 10 mil funcionários. Ou seja, aquela identificação de 4 dígitos não servia mais para aquela empresa. Ela ia ter que mudar porque a empresa cresceu. Então essa é uma das maneiras de você pegar só os valores. Eu não preciso pegar o banco de dados inteiro. É isso que eu quero que vocês entendam. Para que serve Python, né? Você imagina que a empresa tem lá 15 mil funcionários e ela tem na base de dados todas as informações do funcionário. A idade, o sexo, o currículo, o exame admissional, quantas vezes ele faltou, quanto que ele recebe. Imagina quanta informação tem cada funcionário.
E aí essa daqui é uma maneira de você ir lá falar assim, eu quero o valor tal, especificamente eu quero o valor, eu quero saber o e-mail, porque eu quero trocar só o e-mail, não eu quero trocar só o ID do funcionário. Eu vou lá e com um comando super simples, super rápido, eu consigo pegar o valor que eu quiser. E aí, gente, eu começo a sofisticar, né? Porque aí eu posso fazer um dicionário de listas. Então aqui, ó, primeiro eu tenho a chave, que pode ser o funcionário William Maza, e dentro dos valores eu não quero ter uma informação só. Eu acabei de falar para vocês que os funcionários têm mais de uma informação. Ele tem endereço, idade, sexo, RG, CPF, quantos filhos tem, quem é o cônjuge, blá blá blá. Então eu posso armazenar dentro da estrutura de valores, em vez de um número só, eu posso colocar uma lista, né, com várias informações para eu acessar tudo daquele funcionário. Supondo que, sei lá, eu quero ver, ó, pediram para mandar o William embora. Eu quero levantar todas as informações dele para saber se ele tem estabilidade, se aquelas histórias todas lá. Então eu quero que puxa todas as informações do William. Então tá aqui. Essa é uma maneira bem simples de eu ir lá na base de dados e pegar o nome do funcionário. Ou eu estou falando de funcionário, mas gente, isso aqui é infinito, né? Imagina aqui no exemplo de baixo, olha o que eu fiz, ó. Eu fiz um dicionário de dicionários. Então imagina que alguém tem um mercado e te contratou porque tá uma bagunça o mercado. Ele tem os itens, ele não sabe quanto tem, quanto custa, o que tem no estoque, ele cresceu rápido e ele quer organizar a base de dados dele, mas ele quer que você ajude usando Python. Então o que eu fiz? Eu criei um dicionário de dicionários. O que é um dicionário de dicionários? Na chave padaria eu tenho esse monte de valores. Quer dizer, para cada produto da minha padaria eu tenho um pequeno dicionário. Então para a chave pão eu tenho o valor do pão, para a chave rosca eu tenho o valor da rosca, para leite, aí você imagina que no mercado vai ter, sei lá, 200, 500, 1000, 3000 itens, e você pode criar uma estrutura para padaria, uma para o açougue, e aí dentro de uma variável, como o colega perguntou agora há pouco, o Python não é um banco de dados, mas ele manipula banco de dados também. Então eu posso pegar essas informações de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito poderosa, eu consigo manipular essas informações para rapidamente tirar as informações que eu quiser. Você imagina que você pode né, fazer isso para um açougue, para uma escola, para uma oficina. Gente, isso aqui, a aplicação é absolutamente todas que você pode imaginar. Um site, o cara tem um acesso no site, se ele pagou o plano bronze, ele tem um acesso bronze. Se ele pagou um acesso prata, ele tem acesso aos produtos prata. Se ele pagou um produto ouro, ele tem acesso aos produtos ouro, né? Então essa seria uma maneira de você conseguir segregar essas informações e manipular de uma maneira muito rápida, né? Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui e pedir as chaves, né, da minha variável produtos mercado que eu acabei de criar aqui, quem são as chaves? São esses caras que estão à esquerda dos dois pontos, ó, percebam aqui, ó, à esquerda dos dois pontos tá todas as minhas chaves. Então quando eu vim aqui, coloquei o nome da variável .keys, né, ele me deu todos os valores que daqui, todas as chaves. E se eu quiser saber os valores, tá aqui, ó. Lembra, valor é tudo que está do dois pontos para cá. Então eu tenho um dicionário como valor do primeiro item, eu tenho um segundo dicionário como valor, né, como o valor da chave padaria, e aí de novo, né, você imagina que o cara ele quer reajustar todos os preços da parte da padaria, sei lá, teve um aumento muito alto no leite, nos derivados, e aí você não quer ter que olhar o mercado inteirinho, né? Você não quer ter que mexer no mercado, botar no Excel, ficar filtrando, você não precisa fazer nada disso. E é isso que eu quero que você entenda, o poder do Python, né? Eu consigo manipular as informações de uma maneira muito rápida. Eu consigo vir aqui, pegar essas informações e mexer só nos itens da padaria, mexer só nos... Aí você vai falar assim, mas no Excel também dá. No Excel eu também consigo filtrar. Ok, mas se você estiver falando de meia dúzia de dados, de 200 dados, de 5.000 dados, talvez o Excel até consiga fazer. Mas se você estiver falando de 500.000 dados, e se você estiver falando de 1 milhão de dados, você fala, mas onde é que tem 1 milhão de dados, gente? Pega uma conta de Facebook, pega um WhatsApp, pega uma conta de Twitter, de Instagram, quantos posts são feitos por minuto, por hora, quantas fotos são publicadas. Gente, é absolutamente inviável
usar uma ferramenta, né, como o Excel para uma estrutura de dados robusta, né? Quantos clientes do Banco do Brasil nesse momento estão fazendo um Pix? Quantas pessoas estão fazendo uma transferência? Quantas pessoas estão processando uma compra de cartão de crédito da Visa nesse momento? Percebe que nós estamos falando... Aqui eu estou exemplificando com poucos dados, e aí você olha para aqui e fala, mas porque isso aqui que você está fazendo eu uso Excel. Claro, para uma aplicação simplinha como essa, lógico que você não precisa de Python. Mas isso aqui é só um exemplo didático, né? Se você na vida real, por exemplo, eu fui numa empresa, né, e eles me pediram para manipular lá uns dados, umas informações, porque estava dando problema de inventário. Eles tinham 5.000 itens cadastrados no RP deles. E aí eles queriam saber quais itens estavam ativos e qual que não estava inativo. Puta, imagina eu vou fazer isso no Excel, gente. Puta, fica muito lento. Em Python você faz assim, ó, pumba. Eu faço um dicionário lá, pego os itens, né, separo o que está ativo, o que está inativo. Com meia dúzia de código eu consigo manipular a informação e dar uma resposta super rápida. Se eu quiser usar estatística, se eu quiser usar gráfico, se eu quiser fazer um relatório. Python, a grande vantagem é que ele faz tudo que o Excel faz, tudo que o Word faz, tudo que o banco de dados faz, tudo que o PowerPoint faz. Quem está me acompanhando lá no YouTube viu que eu comecei uma sessão. E o que dá para fazer com Python? Então eu já coloquei lá um código de QR Code para você fazer QR Code com Python. Eu já coloquei ali para você fazer para baixar vídeo do YouTube com Python. Quer dizer, qualquer vídeo do YouTube, se você quiser baixar, você faz um código de 5 linhas e você puxa ele com Python. Hoje eu coloquei no ar um que é para converter imagem para PDF, né? Então você pega lá uma fotografia, um conjunto de fotografias, ou você não quer mandar os JPG porque fica muito pesado, e você quer mandar isso para alguém em PDF, também para a pessoa não alterar, para a pessoa não mexer para não manipular suas imagens, você faz em Python. Então assim, Python é um universo de opções, de atividades que você pode fazer e você pode utilizar, né? E aí, pessoal, aqui fica aí como uma curiosidade, né? Se eu posso criar um dicionário de uma lista de tuplas. Eu nem quero ficar confundindo muito vocês para vocês sabe com esse tipo de coisa, mas isso aqui vai ficar aí como um conteúdo para vocês pensarem, né? E aí eu quero voltar agora para a tela para conversar com vocês, dúvidas que vocês tenham sobre Python, curiosidades. Manda aí, pessoal, o que vocês querem saber sobre Python? Rapaz, eu quero saber tudo. Mas vamos lá. Assim, William, desculpa, tá? Eu não sou programador, tá? Eu entendo de lógica de programação. Obviamente que eu estudei alguma coisa há muitos anos atrás. Trabalho com banco de dados e implantação de sistema, né? E agora estou me enveredando aí pela parte de conhecer novas linguagens para, né, me atualizar no mercado e tudo mais. Eu notei que, assim, parece tudo muito simples. Sim. Né? É tudo muito simples, é uma linguagem corrida. O texto é basicamente texto corrido em tudo. Sim. E a linguagem usa tudo que de básico já se usa nas linguagens de programação mais antigas, tipo um Clipper, um Pascal, alguma coisa tipo. A estrutura me parece muito similar, com a diferença que ele usa ali os colchetes e chaves para poder definir o que vai rodar. O que eu não consegui entender disso aí é aonde que ele se relaciona, por exemplo, com a interface e com o banco. Em que momento isso acontece? Isso aí já é um pouco mais avançado, né? Porque, na verdade, você vai precisar, assim, tem muitas bibliotecas, né? Por que o Python faz tanto sucesso? Porque a gente viu, é uma linguagem sucinta, uma linguagem rápida, e ele tem muitas bibliotecas que fazem essas automações. Então, por exemplo, eu citei aqui de criar QR Code. Então, tem uma biblioteca em Python que você cria QR Code. A vantagem do Python é que você não precisa entender bem como é que ele fala com SQL, como é que ele fala com Access, como é que ele fala. Você tem que conhecer a biblioteca, você estuda a biblioteca e você aprende que comando que você tem que fazer para fazer essa ligação. O que está acontecendo por baixo dos panos não interessa para o programador Python. É isso que é o legal.
Então, se você pega uma linguagem de programação daquelas que a gente fala que é muito baixa, né? Quer dizer, ela está muito próxima do servidor, do código-fonte, cara, você tem que criar tudo na unha. Então, por exemplo, você vai fazer um programa de estatística, por exemplo. Né? Se você vai lá em C, né? Aquelas linguagens mais assembler, cara, você tem que criar tudo na unha. Em Python tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Você vai usar as bibliotecas estatísticas, ela já está lá, você só vai parametrizar. Lógico, você vai ler, você vai entender, aqui eu faço assim, aqui eu faço assado, entendeu? Então, é por isso que o Python está fazendo o sucesso que está fazendo e tá levando essa multidão de adeptos, porque o que eu preciso saber fazer é parametrizar, é saber... Você precisa gerar o resultado, na verdade, saber como fazer para gerar o resultado. Cara, porque, assim, por exemplo, se eu fosse programar, vou usar aqui o Clipper, que era uma coisa que eu utilizava, né, na época que eu programava alguma coisa. Eu chegava lá no Clipper, eu tinha que desenvolver a tela, né, eu tinha que desenvolver a estrutura da base e tinha que desenvolver toda a estrutura que você está mostrando aí na tela hoje. Mas isso não acontece no Python, então. Então eu não tenho que desenvolver uma tela para o usuário ver o resultado. Ele vai apresentar sempre o resultado dessa forma que você está mostrando aí? Não, eu posso, por exemplo, quando eu faço um modelo de machine learning, eu utilizo uma linguagem que chama Django, né, ou Flask, né? Então, o que acontece? Essas linguagens, elas conversam com o código Python, né? Então, o Python até consegue fazer a tela, mas aí não é a ferramenta adequada. Entendi. Então, você relaciona o Python, você chama essas ferramentas, ou a ferramenta chama o Python, né? Então, por exemplo, quando você faz lá uma aplicação em Machine Learning, é tudo em Python. Mas aí o código é pesado, não tem como você colocar aquilo na frente de um usuário. Então você cria o semblante em Flask, que é a parte bonita, vamos dizer. É a interface com o usuário, é o front-end, vamos chamar, né? Aí o front-end chama o Python por baixo dos panos. Então o desenvolvedor Python, ele pode ser o programador de Flask ou não. Normalmente não é. Mas se ele quiser aprender Flask e falou assim, não, eu crio o programa, e aí eu também quero criar a interface com o usuário, eu posso. Posso fazer em Python? Posso, mas aí tem ferramenta mais fácil, né? JavaScript, que é propícia para fazer isso, né? Então você não vai usar Python para tudo. Você vai usar para as aplicações mais tradicionais, mas se você quiser usar, você pode. Só não é a melhor coisa do mundo, entendeu? Era mais para entender mesmo como a ferramenta funciona, o que eu estou olhando, entendeu? Porque, assim, como eu tenho uma visão muito limitada do negócio, eu queria entender o porquê que eu não estou vendo determinadas coisas acontecerem. Agora eu estou entendendo. A função do Python é apresentar o resultado como se fosse uma grande query. Né? Exato, mais ou menos assim. Pensa assim, você relacionou, o Excel está muito lento e você quer fazer o Python rodar por baixo dos panos, né? Aí o que você faz? Você faz um botão daqueles de macro no Excel, e aí você aperta um botão que chama o Python, faz todas as contas, blá blá blá, e devolve o valor numa célula de Excel. O usuário não vai nem saber que existiu isso. Agora, o programador do Python, ele teve que entrar lá no código do Visual Basic que tem dentro do Excel, e aí com alguns comandos ele chama o Python, ele roda um executável do Python que roda a parte, faz a calculeira, abre o Python, faz o cálculo, pega os resultados, fecha e devolve numa célula, entendeu? Então é assim que esses programas se relacionam, eles ficam chamando o outro, para o outro fazer o que é a especialidade dele e entregar o resultado do jeito que precisar. Ficou claro, obrigado. Olha, por exemplo, a Marina colocou assim, quero aprender a automatizar o processo de inserir dados no banco de dados da empresa. É isso aí, por exemplo, relacionar com SQL, né? Então, assim, tem muita biblioteca do Python que faz essa relação com o SQL Server, por exemplo, que é o da Microsoft. Então, só que é um negócio bem específico, né? Que você precisa aprender Python, programar bem Python, precisa estudar SQL, se você quiser fazer tudo sozinho, né? Lógico, na vida real, você chama o programador do SQL, vem o do Python, eles se acertam, né? Cada um no seu quadrado. Mas supondo que você queira fazer tudo sozinho, você vai lá, aprende Python, aprende SQL, e aí você pesquisa as bibliotecas e você parametriza, né? Essa que é a força, você não precisa reinventar a roda. Então, por exemplo, eu quero saber o desvio padrão, eu não preciso calcular o desvio padrão, que a gente sabe que é uma conta chata pra caramba. Eu vou lá e coloco assim, desvipad, né, de desvio padrão, abre e fecha parênteses, pum, ele já me dá o resultado. Ah, mas cadê o código? Gente, o código está embaixo dos panos, nem interessa cadê o código. A gente quer o resultado do código, eu não quero calcular o código, né? Professor, oi, tudo bem? Sou Viviane. Oi, Viviane.
Eu queria fazer a pergunta com relação à comunicação com o banco de dados. Por exemplo, eu posso, por exemplo, pegar uma lista ou uma tupla e carregar os dados de um determinado resultado de um select do banco de dados? Pode, claro, claro. Isso é uma isso é a Porque ciência esse é o show, né? Nossa, é um espetáculo, é um espetáculo. Essa inter-relação do Python com o SQL é fortíssima, é fortíssima. Não, é totalmente possível, né? Então, gente, eu sempre digo, em Python nunca, se você perguntou, dá pra fazer, você muda a pergunta para aí, como é que eu faço? Aí vai ser mais fácil, vai ser mais difícil, vai ter uma biblioteca mais fácil, uma biblioteca mais difícil de entender. Por exemplo, tem uma biblioteca em Python que chama SciPy, que é pra fazer cálculo pesado, gente, é dificílimo de entender, né? Mas aí que tá, mas é porque o assunto é difícil, né? Então é difícil, mas por exemplo, você pega uma biblioteca igual Pandas, gente, aquilo lá é uma maravilha, aquilo é uma bênção dos céus. Aquela biblioteca Pandas, eu ensino, né, na mentoria, né, eu dou uma mentoria para quem quer se aprofundar em ciência de dados especificamente. E a gente, quando entra em Pandas, é assim, quem criou Pandas tinha que ser beijado no pé todos os dias por 20 anos por ter facilitado tanto a vida de quem está fazendo ciência de dados, porque é tudo em uma linha, duas linhas. É uma biblioteca muito poderosa, muito poderosa. E ele integra também com API, pelo jeito no código, via código daria para integrar com uma API desenvolvida em .NET, por exemplo. Sim, claro, claro, Porque o claro. JSON, né, é o dictionary. Exato, exato. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que é simples, né? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, essa integração do Python com todo mundo é o que faz o Python ser o que ele é, né? Então integra com a web, integra com muita gente. Ó, o Gustavo tá falando que não é um curso para iniciantes. Calma, é que essa daqui, Gustavo, essa aqui é a aula 4, né? Na semana que vem eu vou fazer o intensivão, nós vamos começar lá do zero, assim, mas zero absoluto. E aí é que tem um pessoal que né, já conhece um pouco mais e participa, mas não continuarei pegando ônibus, imagina, não vai pegar ônibus não. É isso, pessoal, daqui a pouco o Google Meet vai derrubar a gente, eu vou salvar essa aula, eu vou É colocar... só fazer mais um comentário aí, baseado no que a Viviane falou aí, aproveitando. Eu poderia fazer um BI, então, inteiro só no Python, sem precisar de um Power BI, de alguma coisa desse tipo. Claro, e é para isso que existe a ferramenta, a biblioteca Pandas, por exemplo. Tem um monte de gente que programa em Python que nunca abriu um Power BI na vida, não sabe nem como é que é. Nem Eu sabe, nunca nem vi. sabe, né? Eu nunca abri, mas eu sei que ele existe, eu sei como é que funciona. O Power BI, gente, ele é maravilhoso. O único problema do Power BI é que ele é muito lento. Ele é muito lento. Por quê? Porque ele faz muita inter-relação, tal, e o Python é um relâmpago. Então você roda lá 10 mil dados, 1 milhão de dados, 500 mil dados, você aperta o play, pum, ele faz, né? Por quê? Porque é uma linguagem de programação, né? Então tem uma outra lógica, né? O front vai ser sempre um pouquinho mais lento, talvez, né? Exato. Dependendo da máquina que estiver sendo utilizado, né? Mas tem o Power BI, tem o Tableau. Tableau acho que também daria, né? Tem inter-relação. Por exemplo, se você entra no Power BI, você consegue abrir lá uma janela direta com a linguagem R e com o Python. Tem lá dentro do Microsoft Power BI. Né? Eu gosto muito do Power BI, eu sempre uso o Power BI. Quando eu sou chamado para um trabalho, eu sempre pego a base de dados lá e vejo no Power BI, porque eu gosto muito da visualização. Né? Então, para você poder... Imagina, você chegar num lugar que você não conhece, com um monte de dados que você nunca viu na vida, eu ainda prefiro pegar o Power BI e ver os gráficos, sabe? Ficar ali uma manhã, uma tarde inteirinha, botando e vendo, tá bom, é isso aqui. Aí eu desligo o Power BI, abro lá o Python e soco a botina, pessoal, porque aí é uma questão de performance, desempenho, cálculo, né, estatística, que aí, gente, aí é imbatível. O Python não tem pra ninguém. Né? Então, eu fui numa empresa, só para terminar aqui, né? Eu fui propor um produto lá, né, que era para fazer um determinado negócio, aí os executivos começaram a se olhar entre eles assim, aí eu vi que eles queriam falar, e uma hora um tomou coragem e falou, cara, você vai fazer isso em uma semana, esse trabalho? Eu falei, é. Ele falou, cara, a gente está tentando fazer isso há 1 ano e a gente não consegue, porque tem muito dado e não para de vir dado. Quando a gente acha que está terminando, vem mais um monte de dado e tal. Por quê? Porque não consegue vencer. E o Python, eu falei, cara, eu faço isso em uma semana, chego na segunda e vou embora na sexta. Aí os caras, sabe, ficam com aquela cara de não é possível, não é possível, não é possível. E é possível sim, tanto que aí eu fui lá e fiz, né? Então, gente, essa é uma jornada muito bacana, muito bacana. Eu sou suspeito, aprendam Python que
vai fazer a diferença muito na vida de vocês todos e todas. Obrigado, William. Beleza, pessoal? Então eu vou lá, vou parar aqui a gravação, vou salvar lá no YouTube e a semana que vem eu coloco lá nos grupos. Vamos fazer um intensivão aí pro meu amigo Gustavo não pegar mais o busão. Ele vai, o ano que projeto carro, hein, Gustavo? Projeto carro pro ano que vem. Benedito, eu apresento resultados instantâneos, estatística, gráfico, estou migrando para Data Science. Nossa, é outro nível. É isso aí, Benedito. Benedito já comprou o negócio. É isso aí, Benedito. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Uma boa tarde, boa noite a todos aí. Obrigado. Valeu. Um abraço. Fui. Obrigada.